Galera, o exercício 126 é um exercício muito importante. Ele te dá esse gráfico aqui de velocidade por tempo, tá bom? E ele pede o deslocamento nas primeiras 2 horas, ao final de 2 horas de movimento. Galera, tem que tomar muito cuidado, ó. Primeiro, vamos pensar no que é o gráfico. O gráfico é um gráfico de velocidade por tempo. Tá, então a gente já sabe que para calcular o deslocamento não precisamos achar a área. Tá, mas qual área, Diego? É sempre a área, pessoal, entre o gráfico e o eixo X, ou o eixo dos tempos aqui no caso, né? Então a área a ser considerada é essa área aqui, ó, é entre o gráfico e o eixo X, e essa área aqui, ó, entre o gráfico e o eixo X, tá bom? Essas são as áreas que você tem que calcular para o deslocamento. Não às vezes fala a área abaixo do gráfico. Aí a pessoa vem e calcula a área desse triângulo todo aqui. Tá bom, pessoal? Cuidado, isso não é verdade, tá bom? É a área abaixo do gráfico, mas entre o gráfico e o eixo X. No caso aqui é a área acima do gráfico, tá bom? Galera, tem uma peculiaridade que é o seguinte. As áreas que estão aqui acima do eixo dos tempos, acima do eixo X, são ditas áreas positivas. Então, eu vou falar que o ΔS aqui nessa área, por exemplo, ó, o ΔS aqui, pessoal, é maior que zero. E o ΔS nessa região aqui, pessoal, para áreas que estão abaixo do eixo X, é menor que zero. Ué, Diego, mas qual que é o significado disso? Pessoal, pensa. Aqui eu tenho uma velocidade positiva que está diminuindo, 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 até que ela chega igual a zero aqui, em 1. Nesse ponto, pessoal, quando a velocidade é igual a zero, ocorre a inversão do movimento. Então, imagina, o móvel estava vindo aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, ele parou e inverteu o sentido do movimento e agora está indo para o outro lado. Quando está nessa região aqui, ó, o móvel está indo para o outro lado. Galera, significa que se aqui ele está indo no sentido positivo da trajetória, aqui o corpo está voltando, entendeu? É por isso que o ΔS aqui é negativo. É como se o corpo estivesse fazendo isso aqui, ó. Ele estava indo, 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 parou, começou a voltar, 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 voltar. Certo? Vamos calcular quais ΔS, porque o deslocamento total vai ser a soma dessas áreas. Tudo bem? Mas lembra, essa é positiva, essa é negativa. Galera, isso aqui são dois triângulos, né? Como calcular a área de triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base? A base é 1. Vezes a altura, a altura é 40. Base vezes altura, 1 vezes 40. Dividido por 2. 40 por 2 é 20. Pronto, pessoal. Então isso aqui é mais 20. É como se ele tivesse andado nessa região aqui 20 quilômetros. Ok? E agora aqui, pessoal, outro triângulo. Base é quanto? De 1 para 2 tem 1, então a base é 1 ainda. A altura é quanto? A altura é 40. Então vai ser base vezes altura, 1 vezes 40 dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 20. Galera, então, menos 20 porque a área está abaixo do eixo X, viu? Se eu fosse calcular o deslocamento total do meu corpo, vai ficar mais 20, menos 20, o deslocamento total é 0 km. Galera, faz sentido, não é? Faz sentido porque o corpo saiu de uma posição aqui, andou 20 km para lá, mais 20, só que depois ele inverteu o sentido do movimento nesse ponto aqui e voltou menos 20 km para lá. Ou seja, ele voltou da onde ele saiu. Qual que é o deslocamento? Quando a posição inicial e a final são iguais? 0, não é verdade? Então é isso, pessoal. Muito cuidado na hora de calcular deslocamentos num gráfico de V por T.